da fé que confronta aquele que erra. Confronto é uma palavra que a maioria das pessoas não recebe bem. Posso até dizer que a maioria das pessoas detesta essa palavra confronto, especialmente aquelas pessoas que foram educadas sem serem contestadas, aquelas pessoas que não estão acostumadas a receberem negativas diante das suas petições, aquelas pessoas que não foram acostumadas a serem questionadas. Mas nós podemos perguntar também, por que a fé confronta aquele que erra? Como este versículo nos mostra. Porque em um contexto de fé, existe uma preocupação com os companheiros de fé, quanto à sua saúde espiritual. Então, em um contexto de fé, onde convivem pessoas que têm fé, a preocupação com a saúde espiritual daqueles que andam aos nossos lados, daqueles que combatem juntamente conosco, daqueles que seguem o mesmo caminho da verdade em obediência à palavra. Existe essa preocupação em que todos caminhemos juntos. E é exatamente disso que o texto está falando. Tiago está dizendo que se algum de nós, porventura, desviar da verdade e uma outra pessoa nos trouxer de volta, isso é muito importante, porque quem converte um pecador do erro do seu caminho, salva a vida dessa pessoa e ainda mais, faz com que muitíssimos pecados sejam perdoados. E eu destaquei 3 coisas importantes a respeito do confronto, porque toda vez que alguém erra e uma outra pessoa chega com a intenção de corrigir a rota dessa pessoa que errou, quase sempre vai haver um confronto. E o confronto num ambiente de fé, ele tem pelo menos 3 características. A primeira delas é o alvo do confronto. O alvo do confronto é alguém que se desvia da verdade. É o que o texto está dizendo. Se algum de vocês se desviar da verdade. Percebam então que o confronto regido pela fé, ele tem um alvo muito claro. E é importante destacar isso porque não é o confronto pelo confronto. Muitas pessoas estão debatendo umas com as outras, se degladiando numa batalha ideológica pelo simples prazer de confrontar-se. Parece que esse contexto do confronto alegra o coração de algumas pessoas. Parece que o confronto pelo confronto alimenta alguma doença emocional, espiritual, algum desvio de alguma natureza, que algumas pessoas se realizam pelo confronto propriamente dito, sem que haja uma expectativa melhor, sem que haja um pensamento mais elevado, sem que haja um objetivo mais claro. Mas o alvo do confronto não é também uma disputa para verificar quem sabe mais. Essa é uma outra característica daquelas pessoas que vão para um debate. Muitas delas vêm com este espírito de verificar quem sabe mais, para no final ver quem sai vitorioso, para ao final ver quem é colocado como sábio, acima dos outros, com um currículo melhor, com um status melhor. Mas também o confronto não é um debate de ideias igualmente válidas. No contexto do confronto da fé, ele não é um debate de ideias igualmente válidas. Porque o texto está dizendo que alguém se desviou da verdade.
e uma outra pessoa veio ao seu encontro e confronta o seu comportamento, o seu caminho, a sua posição, as suas atitudes, e neste momento, quando há esse confronto no ambiente de fé, não é um debate de ideias igualmente válidas. É necessário que esse que se desviou da verdade reconheça que agora está no erro, se arrependa dos seus maus caminhos e retorne para os caminhos do Senhor. Então, percebam que, num primeiro momento, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que o alvo desse confronto é sempre alguém que se desvia da verdade. Nós não podemos ter outro alvo, nós não podemos perseguir pessoas, nós não podemos perder tempo com um confronto que não é aquele desejado e nem ensinado pela palavra de Deus. Veja o que diz Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versos 14 e 15. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com relação ao confronto no ambiente de fé é que o seu alvo é alguém que se desviou da verdade e, objetivamente, aquele que percebeu que é o seu companheiro de fé, de caminhada, vai até ele e o confronta na palavra, para que ele possa, então, voltar novamente aos caminhos do Senhor. Existe uma segunda característica com relação à fé que confronta aquele que erra, que está relacionada ao objetivo do confronto. Qual é o objetivo desse confronto? O versículo responde: trazer a pessoa de volta. O verso continua dizendo: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. Notem que o confronto regido pela fé tem também um objetivo claro. Se no primeiro momento nós descobrimos que esse confronto tem um alvo, agora nós vamos ver que ele tem um objetivo. E quando nós pensamos a respeito desse objetivo do confronto àquele que erra, nós vamos perceber que não se trata de simples acusação para envergonhar quem quer que seja. Por que é importante destacar isso? Porque é exatamente isso que muitos líderes e alguns movimentos andam fazendo por aí. Eles tomam aquele que errou como um exemplo para acusar e envergonhar essa pessoa na frente de toda a congregação. Notem ainda que o objetivo do confronto também não é identificar para excluir. Isso é importante também ser colocado, porque muitos líderes e muitos movimentos também usam desse expediente que não é recomendado pela palavra de Deus. O confronto existe para aquele que erra, mas o objetivo não pode ser apenas identificar para excluir essa pessoa do convívio da comunidade de fé. Mas tem uma terceira característica: não é para evidenciar uma suposta superioridade espiritual. Muitos vão confrontar aqueles que eles entendem estar errados apenas para evidenciar uma suposta superioridade espiritual. Porque no momento do confronto nós temos quase sempre alguém que está trilhando um caminho errado e outro que supostamente está tentando trazê-lo de volta. Mas quando isso acontece num contexto onde alguém está buscando uma superioridade espiritual contra aquele que errou, então neste momento o objetivo do confronto está errado.
O objetivo do confronto está fora do contexto da palavra de Deus. O objetivo do confronto se perdeu, porque, como o versículo está dizendo, nós vamos ao confronto àquele que erra, com o objetivo de trazer essa pessoa de volta. Quando nós vamos lá em Mateus, capítulo 18, verso 15, nós lemos o seguinte: se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Percebam que a primeira oportunidade que se dá dentro de um confronto àquele que erra, num ambiente de fé, é trazer para perto, é trazer de volta, é convencê-lo, é mostrar com amor, com paciência, com mansidão, aonde aquela pessoa errou, sempre com o objetivo de trazê-lo de volta. O texto diz: se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então percebam que o objetivo do confronto é muito importante. Quando se perde o objetivo, o confronto também perde a sua validade. E isso nos leva para uma terceira consideração a respeito do confronto. É a sua finalidade. A finalidade do confronto é perdão e salvação. Então, no primeiro momento, nós identificamos que o alvo do confronto é alguém que se desviou da verdade. Depois nós vemos que o objetivo do confronto é trazer essa pessoa de volta. E a finalidade do confronto agora é perdão e salvação. O texto continua dizendo: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É evidente, porque sempre que alguém é trazido de volta para o aprisco, sempre que alguém é convencido do erro para a verdade, sempre que alguém se volta para continuar caminhando em obediência à palavra, muitos pecados são perdoados e outros tantos são evitados. Então, a finalidade do confronto é perdão e salvação. Não existe outro fim, não existe outra finalidade. Percebamos, o confronto regido pela fé, ele também tem uma finalidade muito clara, e é preciso deixar aqui o oposto também claro, para que não se confunda esses argumentos. Primeiro, não é uma questão de proselitismo. O que é proselitismo? É quando eu vou a alguém que é de um outro grupo, de uma confissão diferente, e eu quero convencê-lo a que ele deixe esse grupo e venha congregar no meu grupo. Isso é proselitismo. Também não é egocentrismo. Algumas pessoas andam confrontando os conhecimentos e as crenças das outras pessoas apenas para arrebanhar para si pessoas que o adorem, pessoas que o sigam, pessoas que o idolatrem. Este não é o objetivo do confronto. E também a finalidade do confronto não é partidarismo. Muitas pessoas têm dentro de si os seus partidos. Como no tempo de Jesus, o judaísmo estava dividido em vários partidos. Os essênios, os herodianos, alguns tinham questões diferentes com relação à crença, à interpretação da Torá, à visão do judaísmo com relação ao futuro. Eram muitos partidos dentro de um mesmo grupo. E algumas pessoas estão levando o confronto com objetivo de partidarismo. Ele tem uma tendência, ele tem um viés, ele tem uma ideologia e ele quer, através do confronto, trazer pessoas para o seu partido. Mas em nenhum momento da palavra de Deus nós somos incentivados a fazer um confronto
dentro desses parâmetros. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, 19 a 22, o apóstolo Paulo nos dá uma lição de como nos comportarmos em relação às outras pessoas que creem diferente. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para com os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Óbvio que não significa que ele era aquele cristão camaleão que se adapta ao ambiente ou às pessoas conforme o que está acontecendo lhe convém. Como Pedro fazia no começo da igreja e foi advertido pelo próprio Paulo. Ele, quando conheceu, ele percebeu que Pedro, quando estava com os judeus, era judeu, quando estava com os gentios, era gentil, de maneira que aquela fé não podia se sustentar. Então, Paulo o confronta, mostrando o seu erro, que agora não existia mais essa divisão, porque o novo caminho, o cristianismo que estava sendo implementado, derrubou a parede de separação, e conforme diz a palavra, de ambos os povos fez um. Era diferente este comportamento de Pedro, mas Paulo está dizendo, naquilo que era possível, naquilo que não comprometia uma fé genuína, eu me fazia de judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Naquilo que não comprometia o testemunho puro, eu me fazia como os gentios, para ganhar os gentios. Para os fracos, ele era como fraco, e andava com os fracos, e se misturava com os fracos. E ele termina dizendo, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então percebam que a finalidade do confronto é trazer perdão de pecados e salvação para a pessoa que está sendo confrontada. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que a fé, nas suas questões práticas, como ela acontece ou deve acontecer no dia a dia, em muitos aspectos, é diferente de tudo aquilo que nós temos visto e às vezes até praticado. Para concluir, eu gostaria de dizer que a fé sempre vai confrontar aquele que erra, mas ela tem um objetivo, que é trazer este que errou de volta. Tem uma finalidade para que este receba perdão e salvação. Por isso, nós precisamos estar preparados na palavra, para confrontar com sabedoria, e quando necessário, e que sejamos humildes em receber também o confronto da palavra, se porventura formos nós os desviados. A fé, na prática, nos convida a olharmos primeiro para dentro de nós, percebemos onde estamos nos desviando e corrigir a nossa rota. E se isso não acontecer, aceitarmos com humildade que uma outra pessoa venha e faça isso juntamente com a gente. E que nós também estejamos preparados pela palavra, pelo Espírito, com amor, com brandura, corrigir a rota de outras pessoas que porventura estão se desviando, para que essa pessoa retorne, para que ele seja restabelecido, ainda que seja pelo confronto. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você possa perceber que a dinâmica da fé
na prática do dia a dia, envolve também uma questão de confronto, e que você esteja preparado para ser aquele que confronta, mas também para ser aquele que pode ser confrontado em alguma situação na sua vida. Deus o abençoe, em nome de Jesus.